Olá, galera da Hemodiálise. E aí, tudo bem com você? Eu sou a Rúbia e eu vim fazer mais um vídeo para o nosso canal, a Hemodiálise. Bom, gente, hoje eu venho trazendo um assunto até talvez um pouco delicado. Além de fazer hemodiálise, internei. E agora? Pois é. Bom, gente, às vezes é possível acontecer da gente precisar ficar no hospital internado. E pode ser por N motivos. Talvez o nosso acesso não esteja bem, ou quem sabe nós mesmos não estamos tão bem assim. Então, hoje eu trago esse tema, a internação, e vou te contar até alguns segredos, tanto para os profissionais como para você, paciente, que faz hemodiálise, assim como eu. Gente, eu retornei para a hemodiálise de um transplante em abril de 2018. E as internações que foi necessário fazer de lá para cá ou em diante foram por conta da troca do catéter. Uma que foi pelo Covid, que foi bem puxado. Inclusive eu fiz até um vídeo contando para você como foi a minha experiência com o Covid. Algumas pela infecção urinária, afinal de contas eu tenho a bexiga neurogênica. Por conta disso eu faço cataterismo, faço profilaxia, mas às vezes ocorre de precisar tomar o antibiótico por soro, tá? E assim, é por conta disso que eu incentivo tanto você a se cuidar, porque vale a pena, sabe? Eu não fiz nenhuma das internações, assim como eu vou dizer para você, por falta de ter passado mal, por falta de cuidado. Eu tô sempre meio que cuidando um pouco de tudo, não corto tudo, mas faço o que eu posso para me manter sempre estabilizada, tá? E vale a pena, é experiência própria. E olha, vocês não estão assim, digamos que ouvindo uma pessoa que chegou ontem. Eu tô lá há mais de 24 anos, eu já fiz 2 transplantes. Então, assim, digamos que eu já tenho uma certa bagagem. Porém, não é porque nós estamos no hospital e por conta disso que nós temos uma máquina de hemodiálise, digamos que mais pertinho de nós, que vamos aproveitar para beber tudo o que não bebemos em casa. Porque qualquer coisa, vamos para a hemodiálise. Não, né, gente? Lembra? Disciplina, autocontrole, foco. Sempre, sempre, sempre. Precisamos, não no sentido de obrigação, mas no sentido de sermos importantes, de estarmos vivos, nos cuidar sempre e seguir os nossos cuidados. Em certos momentos é necessário até nos cuidar mais dentro de um hospital. A internação não deve ser um sobreviva-se quem puder. Se você, caso tenha dificuldade com um alimento, converse, fale sobre isso. Siga os cuidados que você sempre faz. Outra coisa que é extremamente importante é saber as medicações que você usa, sabe? Caso você não sabe o nome e ou a dosagem, eu vou lhe ensinar uma coisa super legal, é uma super dica.
e vai lhe ajudar. Anote num bilhetinho, e coloque dentro da sua carteira ou da sua bolsa, ou até faça esse bilhetinho no seu celular mesmo. Aí coloque o nome ou das medicações, os horários que você tem o hábito de ingerir ela em casa e a dosagem dessa medicação também. E anote também caso você tenha alergia a algum medicamento, tá? É importante, porque aí, caso lhe dê um branco ou você esqueça, você tem tudo ali registrado e pode até, quem sabe, evitar algum transtorno. Uma coisa, gente, cuidado com sucos, chás e batidas, pois além de serem líquidos, também tem potássio, principalmente depois que você vier da sua sessão de hemodiálise, pois aí você pode se coçar até digamos, próxima vez que você voltar para a máquina para fazer a sua sessão de hemodiálise. E isso também vale para saladas e outros alimentos. Não podemos abusar apenas porque estamos internados, tá? Converse com a nutricionista. Outra coisa, gente, geralmente os lanches são as gelatinas. E você sabia que a gelatina é apenas feita de um pozinho e água? Pois é. Então, não se atole, porque também pode dar problema. Ou com aqueles creminhos. Não parece mais de um em um aonde a gente vai chegar. Imagina comigo. Você bebe café ou chá no café da manhã. Aí você bebe água durante o dia. De tarde você toma uma batida. Na janta é mais café ou chá. Ou talvez até pior, um lindo prato de sopa. Aí a gelatina, creme, por aí vai. Juntando tudo. Quanto que não vai dar no total? Você já parou para pensar? Pois é. E aí, se você estiver fazendo medicação injetável, se você estiver fazendo soro, tudo isso tem que olhar. A gente precisa ter controle e sempre avisar o nutricionista se urina ou se não urina, para fazer um melhor controle, para você conseguir melhorar e assim voltar logo para casa. E outra, você come e bebe tudo isso que eu falei, aí vai dar o quê? Acúmulo. E aí vai adiantar você ficar reclamando da fisioterapia, porque a fisioterapia é fraca ou porque a fisioterapia é ruim. Fisioterapia, gente, é para se movimentar, não para tirar líquido. Lembra? Você faz hemodiálise. E quem faz esse papel ou tem essa função é a máquina quando nós estamos lá fazendo a nossa sessão de hemodiálise. Então, vamos fazer as coisas certo para darem certo. E agora eu vou dar também uma atenção para quem trabalha na unidade. Eu sei que não dá tempo de estudar tudo, então eu vou colaborar com vocês. Vocês sabiam que o paciente que está aí internado na sua unidade que faz hemodiálise tem essa necessidade de fazer porque os rins dele não estão funcionando o suficiente e aí ele depende de uma máquina para viver e não para sobreviver? Não olhe com cara de pobre coitado para o paciente. Não fale isso, é triste. Você sabia que existe a possibilidade da gente fazer
as nossas sessões de hemodiálise por um catéter ou por uma fístula e vão mais longe. Você sabia que a fístula é geralmente no braço e que não pode ser aferida ou verificada a pressão nesse braço, ou seja, no braço da fístula? Pois é. Então, se você não conhece o paciente, seja educado. Mostre que você estudou e pergunte para o paciente, caso você não esteja visualizando o acesso dele. Pergunte onde é e vá além, pergunte onde você pode verificar ou aferir a pressão. Não entre simplesmente no quarto, pegue o braço do paciente e faça. Isso é feio. Fale o que você vai fazer. Converse com ele. Você pode não ter o conhecimento, sabe? Ele pode não ter conhecimento, como ele também pode ter conhecimento. Ou às vezes até mais do que você, sabe? Mas com certeza ele vai gostar da atenção que você está dando. E outra, tome cuidado com oferecer água, ou só mais um não dá nada. Será que só mais um copo de água para a gente que faz hemodiálise não vai dar mesmo? Ou quem sabe até pior, você nem ofereça um copo de água, você ofereça já uma garrafa de água. E aí, você sabe quanto de água ele já tomou? Você sabe quantos ml tem dentro dessa garrafa que você está oferecendo para ele? E se você disser, você pode tomar, e ele toma tudo? E aí, o que pode acontecer? Você já parou para pensar nisso? É sério? E agora eu vou contar uma coisa que eu acredito que vocês vão ficar surpresos. Vocês sabiam que nem todos os pacientes que fazem hemodiálise conseguem urinar? Muitos infelizmente não urinam e precisam ter um controle muito mais, digamos, cuidadoso com o líquido. E vou mais longe. Vocês sabiam que o soro, apesar de não ser ingerido pela boca ou via oral, é líquido? Pois é. E que do mesmo jeito que a gente tem que fazer o controle da quantidade do que bebemos, precisamos controlar ou cuidar também a quantidade, porque o paciente pode ficar inchado fazendo soro, diluindo medicações. Será que às vezes é colocado a quantidade necessária de soro? Vamos botar soro porque depois ele vai para hemodiálise. Será que é por aí? Você já parou para pensar como que o coração dele vai funcionar encharcado? E se ele infartar, o que vai acontecer? Ou acontecer algo pior com ele? Você já parou para fazer essa avaliação como profissional? Pois é, gente. E se ele ficar inchado, pode passar mal, ou até ter que fazer sessão de hemodiálise extra, pois é como se diz, o que entra, sai. E quando não sai, o que acontece? Dá acúmulo. Então, você que é profissional, pelo amor das santas, tomem cuidado com isso, sabe? Eu falo isso porque já aconteceu comigo de ficar inchada por conta da grande quantidade de soro na medicação, sabe? Mas será que quando realmente precisa fazer bastante medicação, não é necessário já ter a capacidade e reorganizar os horários para que o paciente não precise dormir sentado ou passar mal? Eu não sou formada, sabe?
tudo que eu falo é mais por pura experiência, que já vivi, algumas até as quais sobrevivi nesses mais de 24 anos. E eu não estou falando tudo isso para tirar sarro da sua cara ou algo do tipo. Tem gente que infelizmente não sabe atender um paciente que chega e, digamos, se bota na gente ou nele. Aí eu pergunto e eu respeito. E não me venha com essa de convênio, SUS ou particular, porque eu já fiquei internada de todos os jeitos. Já fui tão bem ou tão mal atendida em ambos. Não é porque o paciente tem convênio que você possa atender ele melhor do que o outro que não tem. Respeito, sabe? Afinal de contas, você sabe como foi a vida dele? Você sabe porque ele não conseguiu pagar um plano de saúde? Você ia gostar se fosse você ali no lugar dele ou algum familiar seu que fosse maltratado ou atendido? Eu tenho certeza que não, sabe? Então vamos fazer as coisas certas para darem certo, pois assim, além de evitar intercorrência, você pode até facilitar dele voltar feliz para casa e até lhe deixar um agradecimento. E aí eu te pergunto, quem não gosta de ter o seu trabalho valorizado e reconhecido? Pois é, eu já andei por muitos hospitais, gente, tanto de pequeno porte como hospital de grande porte. E é bem difícil quando a gente pega profissional que, digamos, tem pouco conhecimento, que além de ter pouco conhecimento, não tem a capacidade de ouvir a gente. Se você não tem certeza se o paciente está falando a verdade para você, vá atrás de informação com o seu superior ou com alguém que tenha. Eu sei que o seu tempo é apertado, sabe? Que você tem bastante coisa para fazer e que às vezes nem dá tempo de fazer tudo. Mas é por isso que você tem que fazer as coisas, digamos que correndo tudo. Eu já passei por vários apertos. E, gente, esse que eu vou contar para você, eu acho que foi o pior de todos. Ou um dos piores. Teve uma vez, numa das minhas internações, e essa foi na época do meu transplante, que eu fiquei no quarto sozinha por um período. Eu conversei com o enfermeiro quando ele fez a visita da manhã, e a menina que disse que estava me cuidando juntou todas as medicações, ou seja, as medicações das 8 horas, as medicações das 9 horas e as medicações das 10 horas, porque ela não estava na unidade e ninguém teve a capacidade de fazer isso por ela. E como eu tinha conversado com o enfermeiro, eu fui tomando as minhas medicações porque estavam comigo. E eu juro que eu nunca tinha visto isso que ela fez. Ela chegou com aquele copinho cheio de medicação, meteu a mão no meu nariz, acredite se você quiser, para fazer eu abrir a boca e assim, digamos que, colocar, para não dizer jogar as medicações. E quando ela fez isso, eu apenas estiquei o braço, bati no copinho e foi tudo pro chão. Foi o meu reflexo. Ela apenas teve a cara de brigar comigo. Aí falei para ela, por que fez isso? E a única coisa que ela me disse é que, como eu estava atrasada, ela ia me dar tudo de uma vez. Eu apenas falei, já tomei no horário correto, pois sempre tenho as medicações comigo. É triste a gente ter um tipo de atendimento assim. Do mesmo modo que é muito legal quando a gente recebe um profissional que sabe o que faz,
que sabe atender a gente, que conversa com a gente, que pergunta as coisas. Não é feio perguntar, sabe? Mas será que é legal você meter goela abaixo desse jeito a seco, como ela tentou fazer comigo? E se a gente se afoga, faz o quê? Aí a culpa é do paciente? Será que ela não podia ter chegado numa boa e conversado comigo, mesmo que fosse uma conversa rápida de 1 minuto? E eu falo isso de falar com o paciente porque eu particularmente gosto, sabe? A gente é apenas paciente, a gente não estudou para ficar doente, sabe? Agora você que é profissional escolheu, desculpa dizer isso para você, mas você escolheu, você estudou, você merece respeito. E do mesmo jeito que você merece respeito, por que não pode respeitar o seu paciente? Colabore com o seu paciente também. Tem coisas as quais nós pacientes passamos que não são necessárias, ou seja, que podem ser evitadas. Aí eu pergunto, por que não fazer se é para evitar transtorno ou até talvez uma emergência? Será que vale a pena? Porque, gente, eu falo isso porque depois que a gente pega medo e fica arisco, fica muito mais difícil de, digamos, trabalhar com a gente que é paciente. Pois aí até você tirar o medo da gente vai levar mais tempo, sabe? E isso que eu estou falando não é bobagem. Não, eu, por exemplo, com todo o respeito do mundo, eu tenho medo de residente, sabe? Lógico que nem todos são iguais, mas você acha que ali, na emoção, a gente consegue pensar isso na hora que a gente está com medo? Às vezes a gente acaba reagindo como até uma resposta imediata ao que a gente já passou lá atrás, sabe? Então, assim, é difícil. A gente já fica mais desgastado, digamos assim, numa internação. A gente já tem o trauma da hemodiálise em si, vindo apenas ou indo algumas vezes na semana. Aí imagina, já tem esse desgaste todo. Aí mais a internação. Não é a cabeça que aguente, haja corpo, sabe? Então, assim, tem coisas que vale a pena ser falado, tem coisas que valem a pena ser perguntado, sabe? Eu, por exemplo, eu sempre quando eu interno, eu levo as minhas medicações, sabe? Porque eu sei que se eu ficar sem, vai dar problema. É 1 ou 2 dias. Mas olha, não leva 2 dias, gente. Pode contar, eu começo com febre, começo a passar mal, e passar mal, e passar mal, e aí? Quantos dias mais eu vou levar para mim conseguir me estabilizar? Você já parou para pensar nisso? Sabe, não é aquela coisa assim, vai ali, prescreve tal coisa e o paciente que se vire. Não é assim que a banda toca, sabe? A gente, talvez até pelo conta do fato de fazermos hemodiálise, a gente até tenha mais dificuldade com acesso, sabe? Então, assim, vamos, digamos que aliviar um pouco esse estresse da internação. Vamos, ao invés de desanimar, talvez essa não seria a palavra correta, mas vamos estimular o paciente a continuar se cuidando, que talvez amanhã ou depois ele volte para casa para poder fazer as coisas que ele gosta, se sentindo melhor do que ele está. Tudo isso é válido, sabe? Tudo isso aí agregando a gente vai aprendendo,
Eu falo isso por pura experiência, gente. Eu já passei por cada coisa que assim, ó, eu tenho até medo de contar aqui. É sério. Mas assim, o que eu quero com esse vídeo é que nós devemos trabalhar, digamos que em equipe. Pois se ambos nós que somos pacientes, mais os profissionais que estão lá, fizermos cada um a sua parte, tudo vai dar certo. Afinal de contas, quando a gente interna, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar ali. Então, vamos seguir fazendo certo. Vamos falar o que nós estamos sentindo, assim para colaborar e fazer a nossa internação um pouco mais fácil, sabe? Mas vamos colaborar. Vamos fazer o que tiver ao nosso alcance. Em contrapartida, você que é profissional também colabora, sabe? Não que nem já aconteceu comigo de ficar encharcada em internação a ponto de eu ter que dormir sentada. É necessário isso? Vai acontecer o quê? Fazer o paciente simplesmente perder o medo. E aí, porque eu fiquei internado, porque me deram bastante coisa, quando eu chegar em casa eu vou poder beber. E aí, o perigo que isso tem. Aí, quantos quilômetros ele mora da clínica dele. E aí, como ele se empolgou, porque na internação aconteceu isso, e ele bebe tudo que não devia. E aí, sabe lá Deus que hora que ele vai ter que voltar correndo, digamos assim, para a clínica para poder fazer uma sessão de hemodiálise extra. E aí, vai que chega lá e se ele chega a ter catéter, vai que dá o azar dele chegar lá e o catéter resolver de não funcionar. Aí o coitado do enfermeiro lá da hemodiálise vai fazer o quê? Sentar e chorar? Tem coisas que não tem, sabe? Por isso que eu sempre digo para você, fé, foco, disciplina, autocontrole, responsabilidade. Isso é extremamente necessário para nós que fizemos hemodiálise. E vai que você bebeu todas e sai o teu tão sonhado transplante. Como é que você vai ir para uma cirurgia encharcado, saltando água até pelos cabelos, com todo o respeito do mundo? Não dá. A gente tem que se cuidar, não no sentido de obrigação, mas nós devemos nos cuidar para nós ficarmos bem, para nós passarmos as nossas sessões de hemodiálise sempre bem. Porque aí, quando chegar o teu rinzinho, o teu sonhado transplante, você vai passar melhor ainda, sabe? Acredite, sonhe, mas vá com os pés no chão, mas se cuide sempre, 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 sabe, gente? Eu já vi muita gente passar muito mal. Eu, assim, não quero ser perfeito, mas muitas poucas sessões de hemodiálise eu passei mal por líquido. E as que eu passei mal por líquido, geralmente ou foram durante a internação ou pós-internação. Porque eu cuido para mim não evitar. Lógico que, assim, por mais que eu cuide, eu sempre aumento um pouco. Mas eu tento, nesse aumento, aumentar o menos possível para mim não me prejudicar, sabe? Então vamos nos cuidar, vamos nos preservar sempre, sempre, sempre.